Danilo Quixaba. E aí, como é que tá a tua vida? Ouça, preste atenção, começou mais um programa de repente ao vivo pra todo o Maranhão. Boa noite, minha querida Rádio Sinal Verde FM 103.3 pra toda a região dos Cocais. Você ouvir a gente na Difusora Sul 105,1 na cidade de Imperatriz, a capital do Maranhão do Sul. Muito obrigado pela sua audiência em São Félix, Tocantins, também em Davinópolis, em toda a região João Lisboa. Brigadão pela sua audiência lá na região Tocantina. E você também, em São Luís do Maranhão, aqui no norte, na emissora 40 anos, sem medo de inovar e ser feliz. Difusora FM 94,3 aqui trazendo conteúdo diferenciado e hoje algumas lapadas nessa sociedade ocidental maluca. Estamos vivendo um momento absurdo de hecatombes em que a gente se acostuma o tempo todo com o absurdo. Mas bem, não podemos fazer nada a não ser berrar, falar e esperar que algo aconteça. Quixaba, por favor, se controle. É impossível e seria negligência se eu não falasse nada. Ai, Danilo. Vai pegar fogo, hoje tá pau grosso. Atenção, hoje no programa de repente teremos Danilo Quixaba, música e comentários. A hora da chibata, algumas canções diferentonas e a presença sensacional de Andrinho Barros, o comediante, e Jonas Forró, suas histórias e também seu ambiente próprio, seu universo social e suas conversas, certo? Então, ao vivo aqui com a gente, você participa em 992229494. Mas eu quero começar esse programa hoje fazendo um comentário com relação ao furo que a imprensa esperava. Eu acho que nós, nesse momento, pegando o aspecto da comunicação tradicional, nós perdemos muito de referencial. O que se tinha como mais concreto, mais sólido, mais confiável no país, foi completamente, colocado em segundo plano. Os veículos tradicionais de imprensa, a Justiça, a Polícia Federal, o Senado, a Câmara, o Congresso, todas as instituições passaram por um processo de desconfiança. E a partir do momento em que quem deveria vigiar a gente passa a estar sob suspeição, nós não temos mais uma estabilidade dos pensamentos. Entendeu? A confiança, ela parte de um pressuposto de moral, parte de um pressuposto de comportamento, de postura e pelo menos de um pacto, pelo contrato social, um pacto pela organização das coisas, pela fundamentação de cada atividade, pela independência dessas atividades e pela eficiência que elas têm. Então, hoje, o Jornal Nacional, a Globo, conseguiu o que queria na guerra midiática contra o presidente Jair Bolsonaro. Em qualquer país do mundo, um envolvimento já é um julgamento, vamos dizer assim, porque você não se prova, você não consegue provas concretas para acusar alguém com relação a um fato grave. O envolvimento daquela pessoa com este fato já a torna praticamente culpada pela opinião pública. Basta se analisar que se este suposto envolvimento do presidente da República na morte da vereadora Marielle Franco acontecesse durante o processo das eleições, a história do Brasil seria diferente nesse momento. Então, as pessoas julgam por aquilo que acham, não pelas provas consistentes. Então, para resumir para você que não assistiu televisão hoje, o presidente Jair Bolsonaro foi envolvido na investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco, do pessoal do Rio de Janeiro, por conta da declaração do porteiro do condomínio onde ele mora, que por coincidência, o seu Rony Lessa, que foi acusado de apertar o gatilho para matar a vereadora, que mora no mesmo condomínio dele, o porteiro falou o seguinte, o parceiro que matou a Marielle, quando veio aqui no condomínio chamado Vivendas da Barra, procurou pelo seu Jair. Foi na casa do Rony Lessa, mas entrou pelo nome do Jair. E o Jair Bolsonaro, no mesmo dia, estava na Câmara Federal, estava fazendo propaganda, gravando vídeos, enfim, ele não estava presente no local em que ele foi acusado. Mas este envolvimento na órbita do seu vizinho, que foi o cara que matou a vereadora, dele que teria sido a pessoa que autorizou a entrada de um comparsa que cometeu essa morte, já o coloca numa suspeição inadmissível para qualquer figura pública nesse país, quanto mais para a maior delas, o presidente. Então, o nível conservador que se propôs durante a eleição, de moralidade, de seriedade, do governo que seria o mais honesto do país, que varreria toda a corrupção e toda a bandalheira, é exatamente aquele que é envolvido com milícias criminosas e que está em suspeição por ter mandado assassinar uma vereadora. Vereadora, inclusive, colega de um dos seus filhos na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então, a partir desse momento, nós já não achamos mais tão grave um envolvimento com um assessor que repartia dinheiro de gabinete, ou muito menos uma declaração que ofende e menospreza homossexuais, mulheres, nordestinos. A inoperância diante da maior tragédia ambiental do Brasil dos últimos 100 anos, com olhos que estão acabando com o turismo da região mais linda do país. Nós estamos agora falando de um senhor que foi envolvido no assassinato de maior comoção dos últimos anos de uma pessoa com cargo político
em evidência. O que sabia Marielle Franco? O que poderia impedir os sonhos da família Bolsonaro? De que forma este fato e estas ilações vão repercutir na estrutura econômica basilar das coisas que estão andando? Gente, como aguentar crises geradas a cada semana pelo menos 4 ou 5 vezes? Como compreender uma situação polêmica envolvendo o presidente da República a cada minuto, uma declaração irresponsável, um envolvimento absolutamente questionável com relação à sua posição, que deve ter uma liturgia? Por muito menos, Fernando Collor de Mello foi massacrado para a opinião pública. Fernando Collor de Mello, vocês não lembram disso, mas o Fernando Collor de Mello não foi condenado ao impeachment. O Fernando Collor de Mello renunciou porque acreditaria que a situação política dele era insustentável. Isso aconteceu não faz mais de 30 anos. Fernando Collor de Mello simplesmente saiu da presidência da República pela porta dos fundos porque achava que não tinha mais condição de continuar no poder porque não tinha mais opinião pública ao seu favor. A opinião pública que o elegeu, por coincidência, a mesma emissora de televisão. Nós temos uma presidenta da República que foi impeachmentada por pedalada fiscal, que 95% dos brasileiros não sabem do que se trata. Ninguém sabe o que diabo é, que merda é pedalada fiscal. Mas uma presidente da República que não tinha articulação com o Congresso Nacional foi tirada 1 ano apenas depois da sua eleição pela maioria da população em segundo turno. Segundo turno contra o seu Aécio Neves, que só não tá preso porque ninguém sabe por quê. Que o seu irmão, o seu primo, sei lá, foi encontrado com um helicóptero cheio de cocaína. Então, a história política do Brasil é trágica, é absurda, mas ela nunca esteve marginalmente colocada de maneira tão, intensa como agora. Nós temos um presidente que apoia o nepotismo, que apoia a violência extrema e que, nas barbas do Congresso Nacional, inclusive para uma comissão parlamentar de inquérito, está envolvido em um assassinato direto, que inclusive é tão próximo que não chega a 50 metros da sua residência. O programa mais absurdo da América Latina. De repente, com Danilo Quixaba. E depois pior, eu tô falando isso aqui, só por um motivo de esclarecimento ao rádio. Deve ter alguém que não teve tempo de assistir televisão, nem saco, porque ninguém vê mais TV, quanto mais ouve rádio. Mas pode ter uma testemunha aí escutando pra tentar concatenar essa ideia, gente. Nós estamos falando de uma acusação dessa. Imagine se é o pobre diabo Danilo Quixaba que estava ouvindo numa história dessa. Eu já era demitido da rádio, nego já tava dando lapada na minha bunda, já procurava meus podres tudinho, um monte de mulher tinha me esculhambado. Imagine o presidente da República. Gente, às vezes você é vizinho do ladrão e fica com fama de ladrão. Quanto mais se você está na ficha, lá no nome, na investigação. Isso aí é mais do que grave, é inadmissível para a liturgia de um cargo público. Tá na Constituição, meu amigo. Ou então você rasga, entendeu? Pega a folha, enrola num cigarro de jamba e começa a tocar fogo. Porque não tá falando mais nada. Inclusive, hoje, ao mesmo dia, que o presidente Jair Bolsonaro compartilhou um vídeo mostrando que a imprensa, o STF era o hienas e ele que era o leãozão, que ia comer todo mundo. Tá lá, foi o vídeo que ele compartilhou, né? O Alexandre Frota, que era o seu principal apoiador, agora é o cara que escolheu e chama o Bolsonaro de otário, de bandido. Quem chamou de bandido foi o delegado Valdir, que deu uma entrevista drogada em que inclusive falou que o Bolsonaro era vagabundo. Quem falou que o Bolsonaro era vagabundo não sou eu, que eu jamais falarei isso de um presidente da República, não sou louco, mas foi o líder do partido na Câmara Federal, que foi tirado, substituído por quem? Pelo próprio filho do Bolsonaro. Então, sabe, essa vizinhança do crime não condiz com esse momento delicado que a gente está vendo da economia, da sociedade, da segurança pública. Porque eu quero ver qual era o presidente macho que ia acabar com as facções criminosas e que ia acabar com o crime organizado nesse país. Agora se sabe que há um envolvimento direto de um crime, que chocou toda a sociedade e que vai trazer ainda mais problemas para quem não tem nada a ver com isso. Sentiu a diferença? Esse é o De Repente, um novo jeito de fazer rádio. E eu toco a canção de Trotas Rock Club perguntando, nesse contexto todo, nesse cocô do ventilador, é o ventiladorzão daquele de ferro, meu, aquele de igreja, de porta de igreja, aquele que fica girando assim, é um ventiladorzão que tá espalhando pra todo mundo. Eu pergunto pra vocês, nessa circunstância, quem é você?